Você já se perguntou por que as pessoas frequentemente se surpreendem ao saber sua idade real? Por que seu rosto parece desafiar o tempo, mantendo uma aparência mais jovem do que seus anos indicam? Em Isaías 40 e 31, encontramos uma verdade reveladora. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo não fala apenas de uma força física, mas revela um segredo espiritual profundo que influencia nossa essência mais íntima. O que parece perda é preparação. Sua aparência juvenil não é coincidência, nem mero acaso genético. É um sinal visível do propósito divino operando em sua vida. Desde tempos antigos, o ser humano tem buscado respostas para os mistérios da vida, perguntando-se por que alguns parecem desafiar o passar do tempo, enquanto outros sentem seu peso com rapidez. A ciência pode oferecer explicações biológicas, mas na palavra de Deus encontramos verdades mais profundas. Em Salmo 103, 5, somos lembrados que o Senhor sacia de bem o teu desejo, de modo que te rejuvenesças como a águia. Esta passagem não é apenas uma metáfora poética, mas uma chave espiritual que revela um princípio maior. Sua aparência não é apenas uma questão de genética ou hábitos de vida, mas pode ser o reflexo de uma realidade espiritual mais elevada. Uma manifestação do Espírito e da obra de Deus naqueles que foram chamados para um propósito especial. Ao longo da história, as Escrituras nos mostram exemplos de pessoas cujo vigor e juventude não pareciam corresponder com sua idade cronológica. Moisés, aos 120 anos, ainda conservava sua força e visão. Caleb, aos 85 anos, declarou com valentia que ainda podia conquistar a terra prometida com a mesma energia de quando era jovem. Estas histórias não são meros relatos antigos. Há um significado espiritual profundo por trás delas. Não é coincidência, é propósito. Quando olhamos com olhos espirituais, percebemos que a juventude não é apenas um estado físico, mas uma manifestação da graça de Deus na vida daqueles que se mantêm firmes em seu propósito divino. A verdadeira renovação não vem de tratamentos externos, cremes ou dietas. Ela brota de uma fonte inesgotável que transcende o natural, a presença de Deus operando na vida dos que confiam nele. O que agora parece solidão será testemunho. Sua aparência juvenil é um reflexo da glória divina trabalhando em seu ser, preparando-o para uma missão que ainda está por vir. Deus não permite nada sem razão, e cada detalhe de sua vida, inclusive como o tempo marca seu rosto, está sob seu controle soberano. Em Isaías 40 e 31, a palavra nos revela um princípio extraordinário sobre a renovação que vem do Senhor. Aqueles que esperam nele renovarão suas forças. Esta promessa vai muito além de um simples revigoramento físico temporário. Quando Deus decide preservar sua aparência e vitalidade para além do que seria natural, não se trata apenas de um benefício estético ou uma sorte genética, como o mundo costuma dizer. É um sinal visível de que sua vida está marcada por um chamado que transcende o tempo. Você já percebeu como muitas pessoas ao seu redor envelhecem visivelmente sob o peso das preocupações, enquanto outras parecem florescer apesar dos anos? Esse contraste não é aleatório. A preservação da sua juventude aparente é uma manifestação do poder de Deus, que sustenta aqueles escolhidos para uma missão que ainda está por cumprir. Não é coincidência, é propósito. Quando o Senhor tem uma obra específica para realizar através de você, Ele mesmo se encarrega de dar a vitalidade necessária para completá-la. Pense na história de Moisés, revelada em Deuteronômio 34:7, onde lemos que tinha Moisés 120 anos quando morreu, não se lhe escurecera a vista, nem se lhe abateu o vigor. Este detalhe, aparentemente simples, encerra uma mensagem profunda.
Não se tratava apenas de uma bênção física, mas de um sinal de que sua vida estava marcada por um chamado que transcendia o tempo. A preservação do seu corpo era uma manifestação do poder de Deus, que sustenta aqueles que foram escolhidos para uma missão. Não era Moisés quem se aferrava à juventude, mas Deus quem o sustentava, impedindo que o desgaste natural do mundo o afastasse antes do tempo daquilo para o que havia sido destinado. Em toda a Bíblia, encontramos exemplos de homens e mulheres que pareciam desafiar as limitações do tempo, não por esforço próprio, mas porque Deus os havia fortalecido para cumprir um propósito maior. Caleb, um dos 12 espias enviados à Terra Prometida, tinha 85 anos quando declarou com firmeza que ainda possuía a mesma força de quando tinha 40, estando pronto para conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Em Josué 14:11, registram-se suas palavras: Todavia, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é ainda agora a minha força, tanto para ir como para vir, como para guerrear. Sua fortaleza não era apenas física, mas espiritual. A confiança em Deus havia renovado seu ser e o havia preservado com um propósito. Não se tratava de uma tentativa humana de prolongar sua juventude, mas da evidência de que sua vida estava alinhada com a vontade divina. Quando a Escritura menciona a longevidade e o vigor de certos personagens, não o faz como um detalhe sem importância, mas como um sinal de que Deus pode manter uma pessoa em estado ótimo, até que tenha cumprido o propósito para o qual foi chamada. O fato de que Moisés e Caleb conservaram sua força além do normal não era simplesmente uma peculiaridade de suas vidas, mas uma mensagem clara sobre o poder de Deus operando naqueles que foram apartados. O tempo, que para muitos é um inimigo, para quem está na presença de Deus, não representa um obstáculo, porque sua vida não é regida pelos mesmos princípios que governam o mundo. A Bíblia descreve em múltiplas ocasiões como o favor de Deus se manifesta no corpo daqueles que o servem. Em Daniel 1:16, depois que Daniel e seus companheiros se alimentaram, de acordo com os princípios que Deus havia estabelecido, lemos que, ao fim dos 10 dias, pareciam eles de melhor semblante e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Este episódio mostra que o bem-estar físico não depende unicamente do que o mundo oferece, mas da obediência a Deus. Aqueles que andam em sua vontade podem experimentar uma renovação que vai além do natural. A aparência não é apenas o reflexo da biologia, mas um testemunho da graça divina, atuando no corpo daqueles que foram chamados para um propósito especial. A conexão entre a vida espiritual e a aparência é um tema que se repete ao longo das Escrituras. Em Êxodo 34:29, quando Moisés desceu do monte depois de estar na presença de Deus, a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor, de modo que Arão e todos os filhos de Israel, vendo-o, temeram aproximar-se dele. Este resplendor não era uma simples questão física, mas uma manifestação visível da glória de Deus em sua vida. A presença divina havia transformado seu ser até o ponto de fazê-lo brilhar diante dos demais. Este episódio revela uma verdade profunda. Quando alguém está em comunhão com Deus, sua vida inteira reflete essa proximidade, inclusive em sua aparência. Não se trata apenas de uma mudança interna, mas de algo que pode ser percebido externamente. Em múltiplas ocasiões, a Bíblia apresenta a ideia de que a presença de Deus tem um efeito tangível no corpo humano. Em Salmos 92:12-14, declara-se: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos,
serão viçosos e verdejantes. Esta promessa não fala apenas de uma fortaleza espiritual, mas de uma realidade física. A comparação com as árvores simboliza estabilidade, longevidade e frescor, características que Deus outorga a quem permanece em sua presença. Não é o passar do tempo que define o estado de uma pessoa, mas sua relação com o Criador. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, ensina um princípio fundamental. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui nos é mostrado que, embora o corpo possa estar sujeito às leis naturais do envelhecimento, o espírito tem a capacidade de ser renovado constantemente. Esta renovação não é meramente simbólica, mas uma transformação real, que pode refletir-se em todos os aspectos da vida, incluindo a aparência. Não se trata de aferrar-se à juventude por vaidade, mas de compreender que a vida em Deus tem o poder de restaurar o ser em sua totalidade. Na cultura atual, a juventude tornou-se um ideal que muitos buscam alcançar a todo custo. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira fonte de renovação não está em métodos humanos, mas em uma vida alinhada com seu propósito. Em Isaías 58:11, nos é dito: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca falham. Esta promessa revela que aqueles que caminham com Deus recebem uma renovação constante que os mantém fortes, independentemente das circunstâncias externas. A diferença entre a renovação que Deus oferece e a que o mundo busca radica em sua origem. Enquanto o mundo tenta prolongar a juventude através de meios externos, a Escritura nos ensina que a verdadeira fonte de vitalidade provém de uma vida em comunhão com o Senhor. Em Provérbios 3:7-8, somos exortados: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparte-se do mal. Isto será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aqui nos é mostrado que o temor de Deus e a obediência a seus princípios têm um impacto direto no bem-estar do corpo. Não é apenas a alma que experimenta a restauração, mas todo o ser. O envelhecimento, tal como o percebe o mundo, é visto como uma perda, mas na Bíblia se apresenta como uma etapa em que Deus continua operando. Em Jó 33:25, declara-se que Deus fará com que a sua carne seja mais tenra do que na juventude e voltará aos dias do seu vigor juvenil. Esta promessa não se limita a uma restauração espiritual, mas fala de uma renovação integral. A vida em Deus não só transforma a mente e o coração, mas tem o poder de impactar o corpo. A chave para entender o significado espiritual de aparentar menos idade não está em buscar prolongar a juventude por meios humanos, mas em reconhecer que Deus tem o poder de renovar as forças daqueles que foram chamados a cumprir um propósito. A Bíblia é clara ao mostrar que a presença de Deus na vida de uma pessoa se reflete em seu ser inteiro. Não é apenas o espírito que é transformado, mas esta renovação pode ser visível como um testemunho do poder divino que sustenta os que confiam nele. A presença de Deus na vida de uma pessoa não é um conceito abstrato, mas uma realidade que se manifesta de formas visíveis e tangíveis. A Bíblia mostra como aqueles que caminham em comunhão com Ele refletem sua luz de maneira inconfundível. Em Êxodo 34:29, lemos que, quando Moisés desceu do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho na mão, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Esta transformação não foi produto de uma mudança emocional, nem de uma experiência psicológica, mas a manifestação real da glória divina em sua vida. Não se tratava de uma percepção subjetiva de quem o rodeava, mas de um brilho tão evidente
que o povo não podia olhar diretamente para ele. Moisés não buscou esse resplendor, nem tentou mudar sua aparência por meios humanos. Foi o resultado de ter estado na presença do Senhor. A Escritura confirma que a comunhão com Deus tem um impacto direto na aparência. Em Eclesiastes 8:1, afirma-se que a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza de seu semblante se transforma. A luz do entendimento que provém de Deus não só transforma a mente e o coração, mas se reflete no exterior. Quando uma pessoa vive em estreita relação com o Criador, seu rosto expressa a paz, a segurança e a plenitude que só Ele pode dar. A angústia e o temor deixam marcas profundas na expressão, enquanto a confiança em Deus renova e embeleza a aparência. A Bíblia assinala que o rosto é um reflexo do que há no interior. Em Provérbios 15:13, disse que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Este princípio revela que a condição da alma se projeta de maneira visível no semblante. A alegria que provém de Deus não é uma emoção passageira, mas um estado permanente de paz e segurança em sua vontade. Quando o espírito está em harmonia com o propósito divino, o corpo responde com vitalidade. Em contraste, o peso do pecado e a carga da culpa se traduzem em desgaste físico. O Salmo 32:3 descreve como Davi, ao esconder seu pecado, sentiu que seus ossos se consumiam pelo meu gemer todo o dia. O poder transformador de Deus não só renova o interior, mas também se reflete na aparência externa. Em Salmos 92, 12-14, promete-se que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. A imagem de uma árvore que se mantém forte e cheia de vida, inclusive com o passar do tempo, ilustra a maneira como Deus sustenta quem permanece em sua presença. A juventude e a vitalidade não são simplesmente estados físicos, mas a manifestação de uma vida nutrida pela fonte divina. Desde tempos antigos, a conexão entre a vida espiritual e a aparência tem sido evidente naqueles que caminharam com Deus. Em Daniel 1:16, descreve-se como, depois de 10 dias de alimentar-se conforme os princípios divinos, Daniel e seus companheiros pareciam de melhor semblante e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Este resultado não foi um simples efeito da nutrição, mas uma prova de que viver conforme a vontade de Deus impacta cada aspecto do ser humano. Não se tratava apenas de força física, mas de um vigor que os diferenciava dos demais. As Escrituras apresentam a transformação espiritual como um processo que impacta o corpo de maneira visível. Em 2 Coríntios 3:18, ensina-se que nós todos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Este versículo mostra que o contato com a presença divina gera uma mudança progressiva, que se manifesta em todos os aspectos da vida, incluindo a aparência. Não é o esforço humano que produz esta transformação, mas a obra do Espírito Santo naqueles que foram chamados. O princípio da renovação não é um conceito meramente simbólico, mas uma realidade que Deus estabeleceu para quem o busca. Em Isaías 40:31, declara-se que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta promessa não se limita a uma fortaleza interior, mas também fala de uma energia visível na vida daqueles que depositaram sua confiança em Deus. A referência às águias não é coincidência, pois estas aves têm a capacidade de renovar sua plumagem
e estender sua vitalidade. Esta imagem representa a maneira como Deus fortalece os seus, dando-lhes uma resistência que desafia as leis naturais do tempo. As Escrituras revelam que a presença de Deus renova os que o buscam com um coração sincero. Em Jó 33:25, afirma-se que Deus fará que sua carne seja mais tenra do que na juventude, e voltará aos dias do seu vigor juvenil. A restauração que ele promete não é parcial, mas integral. O espírito, a alma e o corpo podem experimentar uma transformação quando a vida está alinhada com sua vontade. A juventude não é apenas um estado físico, mas uma manifestação da graça divina operando naqueles que foram apartados para um propósito maior. O impacto da vida espiritual no corpo tem sido um tema recorrente na Palavra de Deus. Em Provérbios 3:7-8, aconselha-se: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A obediência a Deus não só traz paz e direção, mas tem um efeito direto na saúde e no bem-estar. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, seu corpo reflete esse distanciamento através do desgaste e da deterioração. No entanto, quem vive no temor do Senhor encontra uma fonte inesgotável de renovação que o sustenta, inclusive em meio às dificuldades. O envelhecimento é visto pelo mundo como um processo inevitável, mas a Bíblia mostra que Deus pode estender a vitalidade daqueles que foram chamados para cumprir um propósito. Em Gênesis 6:3, menciona-se que nos tempos antigos o homem podia viver centenas de anos, e embora hoje as idades tenham mudado, o princípio continua vigente. Deus é quem determina o tempo e a força de cada pessoa. Em Deuteronômio 33:25, proclama-se a promessa de que, como os teus dias, assim será a tua força, assegurando que Deus dá a energia necessária para cada etapa da vida. A ideia de que a juventude pode manter-se além do natural não é uma teoria sem fundamento, mas uma realidade presente na Palavra de Deus. Em Salmo 103, versículo 5, proclama-se que Deus satisfaz a tua boca com bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esta imagem não só representa a restauração da alma, mas a capacidade de Deus para renovar as forças e a aparência daqueles que o buscam. Não se trata de desafiar o tempo por meios humanos, mas de viver em comunhão com o Criador, permitindo que sua presença transforme cada aspecto do ser. As Escrituras ensinam que a vida em Deus tem um efeito direto na aparência, na energia e na fortaleza daqueles que foram apartados para um propósito maior. A juventude não é apenas um reflexo do bem-estar físico, mas um sinal do favor divino naqueles que foram chamados. Não é o esforço humano que prolonga a vitalidade, mas a graça de Deus operando no corpo, na alma e no espírito daqueles que aprenderam a confiar em sua promessa de renovação constante. A força que renova não provém do esforço humano, mas da fonte inesgotável de vida que só Deus pode dar. Em Isaías 40:31, proclama-se que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, elevar-se-ão como as águias, correrão sem fatigar-se e caminharão sem cansar-se. Esta promessa não é só uma metáfora para a alma, mas uma realidade espiritual que afeta o ser em sua totalidade. A conexão com Deus não só transforma o espírito, mas renova o corpo, infunde vitalidade e preserva a essência mesma daqueles que foram chamados a viver em comunhão com Ele. A Escritura mostra repetidamente que a vitalidade não é simplesmente o resultado do passar do tempo ou do acaso, mas o reflexo de um poder que ultrapassa o natural e que opera naqueles que aprenderam a depender da vontade divina. O corpo humano, desenhado por Deus com uma precisão perfeita, não é apenas uma estrutura biológica, mas o templo onde mora seu espírito. Quando o que parece perda é, na verdade, preparação,
A sua juventude preservada, além do natural, não é algo que deveria gerar vaidade, mas gratidão. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Cada dia que você vive, cada experiência, cada mudança ou estabilidade em sua aparência, tudo está sob seu controle soberano. Tudo faz parte de um plano maior. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. E você entenderá que a preservação da sua juventude era apenas um sinal do quanto Deus tem trabalhado em sua vida para prepará-lo para o que está por vir. A solidão muitas vezes é percebida como um deserto árido, um lugar de abandono e esquecimento. No entanto, sob a perspectiva divina, o isolamento é um jardim secreto onde Deus cultiva algo precioso em você. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão consistente. Antes de elevar alguém para um propósito extraordinário, Deus frequentemente o leva para um período de solitude. Não é coincidência, é propósito. Este tempo de aparente esquecimento é, na verdade, um tempo de profunda formação espiritual. Você já notou como, em momentos de solidão, sua sensibilidade espiritual parece mais aguçada? Como seu discernimento se torna mais claro quando está afastado do ruído do mundo? Essa não é uma experiência acidental, mas um processo intencional pelo qual Deus conduz aqueles que foram separados para uma missão especial. Em 1 Reis 19:12, vemos como Deus falou com Elias, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. Foi no silêncio, no isolamento da caverna, que Elias pôde ouvir a voz de Deus com clareza. O que parece perda é preparação. Considere a vida de Moisés, que passou 40 anos no deserto de Midian antes de ser chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Durante esse tempo, longe da corte de Faraó e das comodidades que havia conhecido, Moisés aprendeu lições que seriam essenciais para a sua missão. Êxodo 3. Nos diz que Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho para o outro lado do deserto. Este período aparentemente perdido foi, na verdade, uma preparação divina. Foi no isolamento que Moisés encontrou a sarça ardente e recebeu seu chamado. A solidão não foi uma punição, mas uma preparação necessária. José, filho de Jacó, experimentou anos de isolamento nas profundezas de uma prisão egípcia. Em Gênesis 39, 20 e 21, lemos que o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, mas o Senhor estava com José e lhe concedeu misericórdia. O que parecia ser o fim de seus sonhos era, na realidade, o caminho para sua elevação. Foi na solidão da prisão que José desenvolveu a compaixão, a sabedoria e a dependência de Deus, que o capacitariam para governar o Egito e salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. Aquilo que parecia uma rejeição era parte do plano de preparo divino. Deus não permite nada sem razão. Você se sente esquecido? Afastado das oportunidades e conexões que parecem fluir naturalmente para outros? Este isolamento pode ser o invólucro protetor que Deus colocou ao seu redor enquanto trabalha profundamente em seu caráter, preparando-o para algo que ainda não pode compreender plenamente. Em Isaías 49, versículo 2, o profeta declara: Ele fez da minha boca uma espada afiada, escondeu-me na sombra da sua mão, fez de mim uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Note a imagem. Deus esconde aqueles que está preparando. O período de estar escondido não é uma rejeição, mas um tempo de refinamento, aguçamento e polimento. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde permaneceu por 40 dias em jejum e oração. Mateus 4,1 nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Este tempo de isolamento extremo não foi uma casualidade, mas uma preparação essencial para o ministério que estava por vir. Foi no deserto que Jesus enfrentou as tentações fundamentais que atacariam sua missão. E foi lá que demonstrou a autoridade da palavra sobre todas as seduções do inimigo. O que parecia solidão era preparação estratégica. Davi, antes de assumir o trono de Israel, passou anos nas cavernas e desertos, fugindo de Saul. Foi nesse período de aparente rejeição que ele compôs muitos dos salmos que agora nos confortam em nossos próprios momentos de solidão. Em 1 Samuel 22, vemos que Davi escapou para a caverna de Adulão e juntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Durante esse tempo de isolamento do palácio e das honras devidas a um rei ungido, Davi aprendeu a liderar os quebrantados, a depender inteiramente de Deus e a perdoar seus inimigos. O que parecia um tempo de rejeição era, na verdade, uma escola de liderança divina. O apóstolo Paulo, após sua dramática conversão no caminho de Damasco, não foi imediatamente integrado ao ministério apostólico. Em Gálatas 1, 15 a 17, ele testemunha: "Quando, porém, aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco." Paulo passou um tempo significativo em isolamento, recebendo revelação direta de Deus antes de iniciar seu ministério. Este período não foi de inatividade, mas de profunda preparação espiritual. Quando você se sente deixado para trás, enquanto outros parecem avançar, lembre-se de que a juventude preservada em sua aparência pode ser um sinal de que Deus o está mantendo em reserva para um propósito ainda não revelado. Em Isaías 40 e 31, vemos que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O verbo esperar não sugere passividade, mas uma expectativa ativa e confiante. Sua juventude persistente pode ser um reflexo físico dessa espera esperançosa, um sinal externo de uma verdade interna. Você está sendo preservado para algo significativo. Em Abacuque 2:3, encontramos uma promessa poderosa: "Pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que tarde, espere-a, porque certamente virá, não tardará." O isolamento social, relacional ou mesmo ministerial que você experimenta pode ser precisamente o espaço que Deus criou para cultivar em você as qualidades necessárias para o cumprimento dessa visão. Não é coincidência, é propósito. A Bíblia nos mostra como Deus frequentemente remove seus escolhidos das rotas convencionais de promoção e reconhecimento. João Batista cresceu no deserto até o dia de sua manifestação a Israel. Lucas 1:80 nos diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Este afastamento não diminuiu seu impacto, mas o intensificou. Quando finalmente emergiu para seu ministério público, estava tão desligado dos sistemas religiosos corruptos de seu tempo que podia falar com uma clareza e ousadia incomparáveis. O isolamento preparou sua voz para ser a voz que clama no deserto. O que agora parece solidão será testemunho. Quando você olha no espelho e se surpreende com a juventude que persiste em seu rosto, veja isso como um lembrete de que está sendo preservado para um propósito que ainda está se desenrolando. Em João 7:6, Jesus disse a seus irmãos: "O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente." Existe um tempo divino para cada manifestação. E até que esse momento chegue, Deus preserva aqueles que foram escolhidos para carregar sua mensagem. A solidão que você sente
os relacionamentos que parecem negados, as portas que permanecem fechadas, nada disso é acidental. Em Apocalipse 3:8, o Senhor diz: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Antes de abrir essa porta, Deus frequentemente fecha muitas outras, direcionando seus passos para o caminho específico que preparou para você. Cada não que você recebeu pode ser parte do processo de levá-lo ao grande sim de Deus. Em Eclesiastes 3:1, somos lembrados de que para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A juventude que persiste em sua aparência é um reflexo da soberania de Deus sobre o tempo em sua vida. Assim como ele pode estender a vitalidade de seu corpo além do que seria natural, ele também pode atrasar certas experiências e oportunidades até o momento perfeito para seu desdobramento. Não é uma negação, mas um adiamento divino que serve a um propósito maior. Na cultura atual, onde a conexão constante é valorizada e o isolamento é visto como fracasso, a mensagem bíblica oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Em Lamentações 3:27-28, encontramos: Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Este versículo apresenta o tempo de isolamento não como um castigo, mas como uma bênção. Um tempo de formação e moldagem que irá beneficiar toda a vida futura. A solidão não é um erro no plano de Deus, mas uma ferramenta em suas mãos habilidosas. O profeta Jeremias frequentemente se sentia isolado devido à mensagem impopular que tinha que entregar. Em Jeremias 15:17, ele lamenta: Não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Por causa da tua mão sobre mim, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. No entanto, foi precisamente esse isolamento que preservou sua integridade e garantiu que sua mensagem permanecesse pura. O que parecia uma exclusão dolorosa era, na realidade, uma proteção divina. Esta perspectiva transforma completamente a maneira como vemos o isolamento. Em vez de uma punição a ser evitada, ele se torna um jardim secreto, onde Deus cultiva raridades espirituais. Em Cantares 4:12, o amado descreve sua amada como jardim fechado, minha irmã, minha esposa, manancial fechado, fonte selada. Esta imagem de um jardim fechado e uma fonte selada ilustra como Deus às vezes nos coloca em espaços de exclusividade, não para nos privar de conexão, mas para garantir que o que Ele está cultivando em nós não seja contaminado ou diluído. Muitas vezes confundimos isolamento com rejeição, mas na economia de Deus, eles são fundamentalmente diferentes. A rejeição é um julgamento negativo sobre nosso valor, enquanto o isolamento divino é um reconhecimento de nosso valor. Um indicador de que Deus está investindo em algo dentro de nós que requer atenção especial e proteção. Em 1 Pedro 1:6-7, somos lembrados que nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O isolamento é frequentemente o fogo que purifica nossa fé e revela seu verdadeiro valor. Quando olhamos para a vida de João, o apóstolo amado, vemos que em sua velhice ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Foi nesse isolamento forçado, longe das igrejas que amava e liderava, que ele recebeu a revelação mais profunda e abrangente de Jesus Cristo registrada nas Escrituras. O que seus perseguidores pretendiam como punição, Deus transformou em um púlpito
para proclamar verdades eternas. O que parecia perda era, na verdade, ganho inestimável. A solidão que você enfrenta agora pode ser o cadinho onde Deus está forjando uma compreensão, uma compaixão ou uma clareza que não poderia ser desenvolvida em nenhum outro ambiente. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo explica que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. As profundezas que você está explorando em seu isolamento podem estar equipando-o para ministrar a outros que enfrentarão desafios semelhantes. Sua aparência juvenil, mantida além do que seria natural, pode ser um sinal visível desse processo de preservação. Assim como Deus mantém a vitalidade em seu exterior, Ele está cultivando algo de valor inestimável em seu interior. Em Mateus 7:14, Jesus ensina que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O caminho do isolamento pode parecer estreito e solitário, mas na verdade é o caminho que conduz à vida abundante que Deus planejou para você. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos, uma vez por ano, para se encontrar com a presença manifesta de Deus. Em Levítico 16:17, lemos que nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Este princípio espiritual ainda ecoa hoje. Há certos níveis de intimidade com Deus e certas comissões divinas que só podem ser recebidas em isolamento. Não é coincidência, é propósito. Em João 12:24, Jesus compartilha um princípio profundo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O processo de morrer para si mesmo, para suas expectativas, seus cronogramas, sua visão de como sua vida deveria se desenrolar, frequentemente ocorre no solo escuro e isolado do esquecimento aparente. É nesse lugar de morte para o ego que a verdadeira fecundidade é gestada. O que parece perda é preparação. A juventude que persiste em seu rosto é um lembrete de que, assim como Deus controla as leis naturais que governam o envelhecimento, Ele também controla o tempo e a maneira como seu propósito se desdobrará em sua vida. Em Isaías 60:22, Deus promete: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Note a frase crucial: a seu tempo. Deus tem um senso perfeito de timing. E o que parece um atraso para nós é precisamente o momento certo em seu calendário eterno. O processo de transformação espiritual muitas vezes requer o tipo de atenção exclusiva que só o isolamento pode proporcionar. Em 2 Coríntios 3:18, aprendemos que nós todos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esta transformação profunda, que eventualmente se reflete até mesmo em nossa aparência física, requer um tipo de contemplação que é difícil de manter em meio à agitação e distrações da vida social intensa. A solidão que você experimenta não é um esquecimento divino, mas uma convocação para entrar mais profundamente na presença transformadora de Deus. Em Oséias 2:14-15, o Senhor promete: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. O deserto, aquele lugar de isolamento e privação, torna-se o lugar de intimidade renovada, onde Deus fala diretamente ao coração. E ali, no lugar de perturbação, Acor significa perturbação, Deus abre uma porta de esperança. Quando você se olha no espelho e vê um rosto mais jovem do que seus anos sugerem,
lembre-se de que o mesmo Deus que sustenta sua aparência juvenil está sustentando seu espírito durante este tempo de isolamento. Não é coincidência, é propósito. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Seu isolamento não é um desvio do plano de Deus, mas parte integral dele. Em momentos de solidão intensa, quando parece que todos avançaram enquanto você permanece em um tempo de espera, recorde-se da história de Davi. Após ser ungido por Samuel, ele não foi imediatamente para o trono. Voltou para os campos, para as ovelhas, aparentemente esquecido. Em 1 Samuel 16:13, lemos que Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Contudo, foram necessários aproximadamente 15 anos de espera, fuga e isolamento antes que ele assumisse o trono de Israel. Esse tempo não foi desperdiçado. Foi o cadinho onde o caráter de Davi foi forjado para liderar uma nação. O apóstolo Paulo descreve uma experiência extraordinária em 2 Coríntios 12:2-4. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esta experiência profunda ocorreu durante aqueles primeiros anos após sua conversão, quando estava em grande parte isolado do ministério público. O que poderia parecer um tempo de inatividade foi, na verdade, um tempo de revelação celestial que moldaria todo o seu ministério futuro. Em nossa cultura hiperconectada, tendemos a equiparar visibilidade com valor e reconhecimento público com sucesso. No entanto, a economia de Deus opera sob princípios diferentes. Em Mateus 6:6, Jesus ensina: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A obra mais poderosa frequentemente acontece no segredo, longe dos olhos do público. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão será testemunho. O tempo que você passa isolado, aparentemente esquecido ou deixado para trás, será o fundamento de seu testemunho futuro. Em 2 Coríntios 4:17-18, Paulo oferece esta perspectiva transformadora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O isolamento que você experimenta agora está produzindo em você algo de valor eterno. A preservação de sua juventude, tanto física quanto espiritual, é um testemunho tangível da obra de Deus em sua vida. Em Salmo 103:5, Davi celebra o Deus que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esta renovação não é apenas espiritual, mas também pode manifestar-se fisicamente como um sinal visível do favor de Deus. É um testamento para todos que o veem de que há algo diferente em sua vida, uma presença divina que está operando em um nível que ultrapassa o natural. Na história de José, vemos um padrão que se repete frequentemente na vida daqueles que Deus está preparando para um propósito extraordinário. José foi separado de sua família, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Em Gênesis 39:2, lemos que o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Mesmo no isolamento da escravidão e da prisão, a presença de Deus permaneceu com ele, sustentando-o. Quando finalmente chegou o momento de sua elevação, ele estava completamente preparado para a responsabilidade. Não foi coincidência, foi propósito divino. O isolamento que você experimenta
pode parecer uma interrupção em sua jornada, mas na realidade pode ser o próprio caminho pelo qual Deus escolheu conduzi-lo a seu destino. Em Isaías 30:21, o Senhor promete: os teus ouvidos ouvirão palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes o caminho que Deus indica não parece fazer sentido segundo a lógica humana, mas conduz precisamente ao lugar que Ele preparou para você. A juventude que persiste em sua aparência é também um lembrete de que Deus não está limitado por cronogramas humanos ou expectativas sociais. Em 2 Pedro 3:8, somos lembrados de que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Seu desenvolvimento espiritual e seu desdobramento ministerial podem não seguir o cronograma que você ou outros esperavam, mas estão perfeitamente alinhados com o calendário divino. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O significado espiritual de você aparentar menos idade do que realmente tem pode estar intimamente ligado ao propósito para o qual Deus o está preparando. Assim como Ele preserva sua aparência juvenil, Ele está preservando seu chamado, gestando-o cuidadosamente até o momento perfeito para seu nascimento público. Em Gálatas 1:15, Paulo reflete: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Note a sequência: separação, depois chamado. O isolamento frequentemente precede a comissão divina. Na jornada espiritual, há estações que podem ser compreendidas apenas retrospectivamente. Em Gênesis 50:20, José faz esta declaração extraordinária a seus irmãos, que o venderam como escravo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que parecia uma rejeição devastadora era, na realidade, o caminho para a preservação de muitas vidas. Só depois de passar pelo processo completo, José pôde ver o propósito divino por trás de seu isolamento e sofrimento. Em Lucas 2:5-2, lemos que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Este desenvolvimento integral, mental, físico e espiritual, ocorreu durante os anos ocultos de Jesus, antes de seu ministério público começar. 30 anos de preparação para 3 anos e meio de ministério. O que poderia parecer um desequilíbrio na distribuição do tempo, revela a importância que Deus atribui à formação profunda e completa daqueles que carregarão sua mensagem. O apóstolo João, escrevendo para os primeiros cristãos enfrentando perseguição e isolamento, compartilha esta perspectiva em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note como ele se identifica primeiro como companheiro na tribulação, antes de mencionar seu companheirismo no reino. O caminho para o reino frequentemente passa pela tribulação e pelo isolamento. Quando você se sente como se estivesse vivendo em uma ilha de Patmos espiritual, isolado, restrito, separado do fluxo principal da vida, lembre-se de que foi precisamente nessas condições que João recebeu a revelação mais profunda de Jesus Cristo. O isolamento não é um impedimento para a revelação divina. Muitas vezes, é o pré-requisito para ela. Não é coincidência, é propósito. Sua aparência juvenil mantida além do natural é um testemunho tangível de que a mão sustentadora de Deus está sobre sua vida. Em Jó 33:25, encontramos esta promessa: sua carne se tornará mais tenra do que na juventude, e ele voltará aos dias da sua mocidade. A renovação que Deus promete não é apenas espiritual, mas pode manifestar-se fisicamente como um sinal visível de sua graça operativa.
O que parece perda é preparação. No Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o templo continham uma área conhecida como o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava de maneira especial. Esta área era separada, isolada por um véu grosso, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. Este padrão espiritual ainda ressoa. Há certos níveis de presença divina, certas revelações e comissões que são recebidas apenas em lugares de isolamento deliberado. Deus não permite nada sem razão. Em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Sim, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Note onde Deus promete criar seus novos caminhos e rios, no deserto e no ermo. É nos lugares de isolamento aparente que Deus frequentemente revela seus novos caminhos. A solidão que você experimenta agora pode ser o próprio lugar onde um novo caminho divino está sendo formado. Quando você se olha no espelho e vê um rosto que desafia o envelhecimento natural, receba isso como um sinal da fidelidade de Deus em sua vida. Assim como ele preservou a força de Moisés até seus 120 anos, ele está preservando você para o cumprimento de seu propósito. Em Deuteronômio 34:7, lemos que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Esta preservação extraordinária estava diretamente ligada à missão única de Moisés. O significado espiritual de aparentar menos idade do que realmente tem não é um convite ao orgulho ou à vaidade, mas um chamado à humildade e à rendição. É um lembrete visível de que sua vida está nas mãos de Deus, que Ele está trabalhando em você e através de você, de maneiras que transcendem o natural. Em 1 Pedro 5:6, somos exortados: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O tempo de isolamento é frequentemente o tempo de humilhação necessária que precede a exaltação divina. O que agora parece solidão será testemunho. Cada dia de espera aparentemente não respondida, cada porta fechada, cada relacionamento negado, está tecendo uma história que um dia glorificará a Deus de maneiras que você ainda não pode imaginar. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas inclui o isolamento, a solidão e os tempos de espera que parecem intermináveis. Nada é desperdiçado na economia divina. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. No silêncio dos dias, que parecem repetitivos, quando a solidão se apresenta como uma companheira constante, existe um mistério sendo tecido em sua vida. A aparência juvenil que continua a marcar seu rosto não é apenas um acidente genético, nem uma coincidência feliz. É um sinal visível de algo invisível que Deus está fazendo em você. Em Eclesiastes 3:11, o sábio declara: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esta tensão espiritual de carregar a eternidade em seu coração enquanto vive limitado pelo tempo é parte do mistério que sua aparência mais jovem simboliza. O que agora parece solidão será testemunho. A juventude que persiste em seu rosto é apenas o prenúncio do florescimento que está por vir. Em Salmo 92, 13-14, encontramos esta promessa poderosa: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Note que o florescimento não é negado aos que envelhecem. Pelo contrário, há uma promessa especial de frutificação, até mesmo na velhice. Se seu corpo parece resistir ao processo natural de envelhecimento,
Isso pode ser um sinal de que Deus está preservando sua vitalidade para uma frutificação que ainda está para ocorrer. Você já se perguntou por que algumas pessoas, após décadas de aparente esquecimento, repentinamente emergem com sabedoria e graça extraordinárias? Considere a vida de Simeão, mencionado em Lucas 2:25-26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Durante anos, talvez décadas, Simeão viveu com uma promessa não cumprida, esperando pacientemente. Nada nas Escrituras sugere que ele era proeminente ou influente. Ele simplesmente esperava, mas sua espera era ativa, cheia de justiça e piedade. Quando finalmente o momento chegou, ele estava pronto para reconhecer o Messias, que tantos outros não puderam ver. Não é coincidência, é propósito. Ana, a profetisa, apresenta um exemplo semelhante. Lucas 2:36-37 nos diz: Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar e era viúva havia 84 anos. Nunca deixava o templo, mas adorava a Deus noite e dia, jejuando e orando. 84 anos de adoração aparentemente solitária, décadas de fidelidade no silêncio. Quando o momento crucial chegou, ela também estava pronta, não apenas para reconhecer o Cristo, mas para falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:38. O que parecia uma vida de perda e solidão era, na verdade, uma preparação para um testemunho poderoso e singular. Pense em como José deve ter se sentido durante seus longos anos na prisão egípcia. Gênesis 40:23 oferece uma das frases mais desoladoras da Bíblia. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Depois de ajudar o copeiro, interpretando seu sonho e predizendo corretamente sua restauração à posição anterior, José foi esquecido. Por 2 anos completos, ele permaneceu na prisão, aparentemente abandonado. No entanto, quando o tempo apropriado chegou, a elevação de José foi súbita e completa. Gênesis 41:14 nos diz: Faraó mandou chamar José e o tiraram logo da masmorra. De prisioneiro esquecido a primeiro-ministro do Egito, em um único dia. Deus não permite nada sem razão. A juventude que persiste em seu semblante pode ser um sinal de que, assim como José, você está sendo preservado para um propósito que vai muito além das expectativas normais. Em uma cultura obcecada pela juventude, onde bilhões são gastos anualmente em tentativas de retardar a aparência do envelhecimento, sua condição natural pode parecer apenas uma bênção fortuita. No entanto, sob a perspectiva divina, é um testamento visível da mão de Deus operando em sua vida, preservando-o para um propósito que ainda será plenamente revelado. Em 1 Samuel 16:11-12, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, todos os filhos mais velhos foram apresentados, mas nenhum era o escolhido de Deus. Finalmente Samuel perguntou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Davi, o menor, o esquecido, o que estava nos campos solitários longe dos olhos da sociedade, era o escolhido de Deus. Quando ele chegou, a Escritura nota que era ruivo, de belos olhos e boa aparência. A beleza e a vitalidade de Davi não eram irrelevantes para o propósito de Deus. Eram parte do pacote completo que Deus havia preparado para um trabalho específico. O que parece perda é preparação. Em muitos casos, a aparência juvenil persistente é acompanhada por uma sensação de estar fora de sintonia com sua geração.
Você sente como se não se encaixasse completamente entre aqueles da sua idade cronológica? Isso também pode ser parte do design divino. Em João 17:14, Jesus orou pelos seus discípulos, dizendo: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Existe um senso em que todos os que são chamados por Deus experimentam um sentimento de não pertencer totalmente a este mundo. Sua aparência física, preservada além do normal, pode ser uma manifestação externa dessa realidade espiritual. Outra dimensão desse fenômeno é que a juventude externa muitas vezes reflete uma vitalidade interior que flui de um relacionamento profundo com Deus. Em João 7:38, Jesus promete: Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Esta vida interior, alimentada pela presença do Espírito Santo, pode literalmente afetar o estado físico do corpo. Em Provérbios 17:22, somos lembrados de que um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A paz, a alegria e a confiança que vem de andar com Deus têm efeitos tangíveis na saúde e na aparência. Não é coincidência, é propósito. Quando olhamos para o padrão de como Deus desenvolve seus servos escolhidos, vemos repetidamente um princípio de preparação oculta. Moisés passou 40 anos no deserto antes de seu chamado na sarça ardente. Davi esperou aproximadamente 15 anos entre sua unção e sua coroação. Paulo passou anos na Arábia após sua conversão, antes de iniciar seu apostolado público. Jesus mesmo viveu 30 anos em relativa obscuridade antes de seu ministério público de 3 anos e meio. O padrão é consistente. O tempo de preparação quase sempre excede em muito o tempo de manifestação pública. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Este princípio nos ajuda a compreender por que algumas pessoas parecem ser preservadas em uma condição mais jovem do que sua idade cronológica sugeriria. Assim como Deus preservou a força de Moisés e a visão de Caleb para além do natural, Ele pode estar preservando sua juventude como parte de sua preparação para algo que ainda está por vir. Em Isaías 46:10, Deus declara: Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Seu tempo não é nosso tempo, e sua preparação raramente segue nossos cronogramas esperados. Você pode estar se perguntando: mas e se eu já estou na meia-idade ou além, e o propósito ainda não se manifestou? Lembre-se de que na economia de Deus, a idade cronológica raramente é o fator determinante. Sara tinha 90 anos quando deu à luz Isaque. Abraão tinha 100. Moisés tinha 80 quando começou a liderar o êxodo de Israel. Caleb tinha 85 anos quando conquistou Hebron. Elizabeth e Zacarias estavam avançados em idade quando João Batista nasceu. O que o mundo considera o fim pode ser apenas o começo no calendário de Deus. Este entendimento traz uma nova perspectiva à experiência de parecer mais jovem do que se é realmente. Em vez de vê-la como mera sorte genética ou um benefício cosmético, você pode reconhecê-la como um sinal tangível de que Deus ainda não terminou com você. Sua preservação física pode ser uma manifestação externa de uma verdade espiritual. Sua preparação continua e seu propósito pleno ainda está por ser revelado. Não é coincidência, é propósito. Em Abacuque 2:3, encontramos esta promessa confortante: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que tarde, espere-a, porque certamente virá, não tardará. O atraso percebido em seu propósito não é um esquecimento divino, mas uma estratégia divina. A visão, o propósito, o chamado, o ministério, tem um tempo determinado. Uma hora marcada que não pode ser apressada
nem retardada. E quando esse tempo chegar, a manifestação será certa. O apóstolo Paulo captou esta verdade em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Note a frase crucial: a seu tempo. Há um tempo para a colheita que não pode ser forçado. Um agricultor que tenta colher antes do tempo apropriado perde a colheita. Da mesma forma, há um tempo para a manifestação de seu propósito que não pode ser acelerado por impaciência nem retardado por medo. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Ao considerar o que significa para você especificamente parecer mais jovem do que realmente é, contemple este pensamento. E se sua juventude persistente for um sinal de que Deus ainda o vê, como estando em um estado de preparação, não importa qual seja a sua idade cronológica, e se for um lembrete físico visível de que sua estação de colheita ainda está por vir. Em Isaías 43:19, Deus declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis. O que parece perda é preparação. A experiência de parecer muito mais jovem do que sua idade real pode criar uma dissonância interna. Por um lado, você viveu muitos anos e adquiriu experiência e sabedoria significativas. Por outro lado, as pessoas frequentemente o tratam como se fosse muito mais jovem, às vezes, não levando a sério sua maturidade ou experiência. Esta tensão pode ser frustrante, mas também pode ser vista como um reflexo da tensão espiritual mais ampla que muitos crentes experimentam: estar no mundo, mas não ser do mundo. Ter cidadania celestial enquanto vive na terra, ser nova criação enquanto ainda habita um corpo temporal. No entanto, esta tensão também pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Em 2 Coríntios 4:7, Paulo descreve como: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O contraste entre sua aparência juvenil e a sabedoria madura que você possui pode ser precisamente o tipo de vaso de barro que melhor exibe o poder de Deus. Quando as pessoas encontram uma sabedoria inesperada ou uma maturidade surpreendente vindo de alguém que parece mais jovem, elas são mais propensas a reconhecer que algo sobrenatural está em jogo. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão será testemunho. Os anos que você passou em relativo isolamento, quando outros pareciam avançar em suas carreiras e relacionamentos, estavam servindo a um propósito que só agora começa a se cristalizar. Em Isaías 55:8-9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A trajetória que sua vida tomou pode não fazer sentido sob uma perspectiva humana, mas sob a perspectiva divina. Cada desvio e atraso estava servindo a um propósito maior. Este entendimento nos leva a uma verdade libertadora. O propósito de Deus para a sua vida não é frustrado por atrasos percebidos ou oportunidades perdidas. Em Efésios 2:10, somos lembrados de que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Note que as boas obras foram preparadas de antemão. Seu caminho já está mapeado. Seu propósito já está estabelecido. Os tempos aparentemente perdidos, os relacionamentos que não funcionaram, as portas que permaneceram fechadas, todos estavam servindo para dirigir seus passos para o caminho que Deus havia designado antes mesmo de sua existência. Quando você se olha no espelho e vê um rosto mais jovem do que seus anos sugerem, receba isso como um lembrete tangível de que Deus ainda está ativamente envolvido em seu desenvolvimento.
Assim como ele sustenta sua juventude exterior, ele está sustentando seu propósito, protegendo-o até que chegue o momento perfeito para sua revelação completa. Em Filipenses 1:6, Paulo expressa esta confiança. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Deus que começou a obra não a abandonará no meio do caminho. Deus não permite nada sem razão. A persistência da juventude em sua aparência pode ser vista como um sinal externo de uma verdade interna. Você ainda está sendo formado, moldado e preparado, independentemente da sua idade cronológica. Em Jeremias 18:6, Deus usa a metáfora de um oleiro trabalhando com barro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O processo de moldagem continua durante toda a vida do crente. Sua juventude persistente pode ser um lembrete visível de que Deus ainda está ativamente moldando-o para seu propósito. Pense em como Deus preparou Esther para seu momento crucial. Em Esther 2:7, somos apresentados a ela como moça bela e formosa. Sua beleza física não era irrelevante para o propósito de Deus. Era parte da preparação para o papel que ela desempenharia na salvação de seu povo. Da mesma forma, sua aparência juvenil não é um acidente ou mera coincidência. Pode ser parte intencional da preparação para o propósito único que você cumprirá. E quando Mordecai perguntou a Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14. Ele estava articulando uma verdade que se aplica a todos nós. Há um momento como este para o qual você também foi posicionado e preparado. Quando outros ao seu redor parecem envelhecer mais rapidamente, enquanto você mantém uma aparência juvenil, veja isso como um lembrete de que Deus trabalha em diferentes ritmos e cronogramas na vida de diferentes pessoas. Em 2 Pedro 3:8, somos lembrados de que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso aos mesmos cronogramas que governam a vida humana comum. Ele pode acelerar o desenvolvimento em um período e aparentemente retardá-lo em outro, tudo de acordo com seu plano perfeito. A juventude prolongada que você experimenta também pode ser um sinal de que Deus está expandindo seu tempo útil de serviço. Em uma cultura que frequentemente relega pessoas a papéis diminuídos à medida que envelhecem, sua juventude persistente pode permitir que você continue efetivo em áreas onde outros já se retiraram. Paulo escreveu a Timóteo: ninguém o despreze por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Quando sua aparência é mais jovem do que sua idade real, você pode encontrar-se em uma posição única para servir como ponte entre gerações, compreendendo a sabedoria da experiência, mas ainda sendo capaz de conectar-se com os mais jovens. O aspecto profundo do significado espiritual de parecer mais jovem do que realmente é, reside na compreensão de que esta é uma manifestação visível da soberania de Deus sobre todas as dimensões da sua vida, incluindo a dimensão temporal. Em Salmo 31:15, Davi declara: os meus tempos estão nas tuas mãos. Isso inclui não apenas quanto tempo você vive, mas como o tempo afeta você, como ele se manifesta em seu corpo e o ritmo em que seu propósito se desdobra. Não é coincidência, é propósito. Além disso, existe uma dimensão profética em parecer mais jovem do que realmente é. Em Joel 2:28, Deus promete: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens
terão visões. Note a interação entre juventude e velhice nesta promessa. Os velhos terão a vitalidade espiritual para sonhar novos sonhos, enquanto os jovens terão a clareza espiritual para ver visões. Quando você combina a experiência da idade com a vitalidade da juventude, como acontece quando sua aparência é mais jovem do que seus anos, você está posicionado de maneira única para experimentar ambas as dimensões desta promessa profética. Em última análise, o significado espiritual de parecer mais jovem do que se é realmente é um testemunho da verdade de Isaías 40 e 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo não é apenas uma metáfora poética, mas uma promessa literal de renovação que pode manifestar-se em todos os aspectos do ser, incluindo a aparência física. O que parece perda é preparação. A juventude contínua que marca seu semblante é um testemunho para todos que o veem de que você está andando em um caminho diferente, vivendo de acordo com leis espirituais diferentes daquelas que governam o mundo natural. Em Romanos 12:2, Paulo exorta: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A não conformidade com os padrões deste mundo pode manifestar-se até mesmo no ritmo em que seu corpo envelhece. Quando você se recusa a adotar o estresse, a ansiedade, a amargura e o medo que caracterizam a vida mundana, seu corpo responde com uma vitalidade que desafia as expectativas normais. Pense na mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5:25 a 34. Por 12 anos, ela sofreu com uma condição que a medicina da época não podia curar. Ela havia sofrido muito às mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar. Antes, piorava cada vez mais. Seu corpo estava preso em um ciclo de deterioração que parecia irreversível. No entanto, um encontro com Jesus mudou tudo. Quando ela tocou na orla de seu manto, imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O poder de Jesus para curar não estava limitado aos padrões normais de medicina ou biologia. O mesmo poder que curou instantaneamente aquela mulher é o poder que está trabalhando em sua vida, talvez de maneiras mais sutis, mas igualmente sobrenaturais. Não é coincidência, é propósito. A manifestação de parecer mais jovem do que realmente é deve inspirar gratidão, não orgulho. É um presente de Deus, não uma conquista pessoal. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo pergunta: Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tiveras recebido? Sua juventude persistente não é motivo para vanglória, mas para humildade e reconhecimento de que Deus está trabalhando em você de maneiras que excedem a compreensão humana comum. Ao mesmo tempo, esta manifestação física carrega uma responsabilidade. Em Lucas 12:48, Jesus ensina: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se Deus escolheu preservar sua vitalidade e juventude além do normal, é porque Ele tem um propósito específico em mente para essa preservação. A questão não é por que pareço mais jovem do que sou, mas para que propósito Deus está preservando minha juventude? Em algum momento, a resposta a essa pergunta começará a se cristalizar. Como José, que subitamente foi elevado da prisão ao palácio. Como Moisés, que foi do deserto para liderar um êxodo. Como Davi, que foi das ovelhas para o trono. Como Ester, que passou da obscuridade para salvar uma nação. Você também experimentará aquele momento em que os anos de preparação aparentemente intangíveis
de repente assumirão uma forma reconhecível. O propósito para o qual você foi preservado se tornará claro. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Talvez uma das imagens mais poderosas que capturam o significado espiritual de parecer mais jovem do que realmente é, pode ser encontrada na história da transfiguração. Em Mateus 17:2, lemos que quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, resplandeceu o seu rosto como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por um momento, a glória interior de Jesus tornou-se visível externamente. De maneira semelhante, a juventude que persiste em seu rosto pode ser um pequeno vislumbre, uma transfiguração parcial, que revela algo da obra interior que Deus está realizando em seu espírito. É um sinal visível de uma realidade invisível, um testemunho tangível de uma verdade espiritual. O que agora parece solidão será testemunho. A preservação de sua juventude além do natural também serve como um tipo de selo divino, uma marca de que você está sendo guardado para um propósito específico. Em Efésios 1:13-14, Paulo escreve que, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Assim como o Espírito Santo é um selo interno, invisível, que marca você como pertencente a Deus, sua juventude preservada pode funcionar como um selo externo, visível, que marca você como separado para um propósito divino específico. Ao refletir sobre o significado espiritual de parecer mais jovem do que realmente é, não perca de vista a verdade central. Deus está no controle de cada aspecto de sua vida, incluindo como o tempo marca seu corpo. Em Salmo 139:16, Davi declara: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Seus dias não são apenas contados por Deus, eles são moldados por Ele, dirigidos por Ele e manifestados por Ele de maneiras que cumprem seu propósito perfeito. Não é coincidência, é propósito. À medida que você avança em sua jornada, carregando essa manifestação física incomum da graça de Deus, permita que ela sirva como um lembrete constante de que você é parte de algo maior do que você mesmo. Em Efésios 2:10, somos descritos como feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra grega traduzida como feitura é poema, da qual derivamos a palavra poema. Você é o poema de Deus, sua obra de arte, criada com propósito e intenção. Sua juventude persistente é apenas uma estrofe nesse poema, um traço nessa obra de arte, apontando para a beleza e o significado do todo. Quando outros notam e comentam sobre como você parece mais jovem do que realmente é, receba esses momentos como oportunidades para testemunhar. Não sobre cremes, anti-idade ou genes sortudos, mas sobre o Deus que renova suas forças, como as da águia. Em 1 Pedro 3,15, somos exortados a santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sua aparência juvenil pode abrir portas para conversas sobre a fonte de verdadeira renovação e o propósito pelo qual você está sendo preservado. À medida que você se aproxima do tempo em que o propósito de sua preservação se tornará mais claro, cultive um espírito de expectativa. Em Lucas 2:25, Simeão é descrito como alguém que esperava a consolação de Israel. A palavra grega para esperava aqui carrega o sentido de uma expectativa ativa, vigilante. Simeão não estava apenas esperando passivamente. Ele estava ativamente observando, preparando-se, permanecendo alerta para o cumprimento da promessa.
Da mesma forma, sua espera não é um tempo de inatividade, mas um tempo de preparação vigilante. E quando finalmente chegar o momento em que o propósito por trás de sua preservação se tornar claro, você descobrirá que os anos de espera não foram um desperdício, mas uma preparação necessária. Como José, que declarou a seus irmãos em Gênesis 50:20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que parecia um desvio, um atraso, até mesmo um desastre, era, na realidade, o caminho preciso para o cumprimento do propósito de Deus. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O significado espiritual de parecer mais jovem do que realmente é, em última análise, aponta para o Deus que não está limitado pelo tempo como nós estamos. Em 2 Pedro 3:8, somos lembrados de que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sua juventude preservada é um pequeno vislumbre dessa verdade. Um lembrete de que o Deus que criou o tempo não está preso a ele, e assim como ele pode preservar sua juventude, além do que seria natural, ele pode cumprir em um momento o que parece exigir uma vida inteira de preparação. Quando você olha no espelho e vê um rosto mais jovem do que seus anos sugerem, receba isso como um lembrete tangível de que você está vivendo sob leis diferentes daquelas que governam o mundo natural. Em Romanos 8:2, Paulo declara: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Assim como você foi libertado da lei espiritual do pecado, você também pode experimentar libertação das consequências físicas plenas dessa lei, incluindo o processo natural de envelhecimento. Não é uma negação da mortalidade, mas uma demonstração da soberania de Deus, até mesmo sobre como essa mortalidade se manifesta. Não é coincidência, é propósito. E nesse propósito há esperança. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sua juventude preservada não é um acidente aleatório, mas parte de um plano divino cuidadosamente traçado. Um plano que inclui um futuro e uma esperança. O que parece perda é preparação. Ao concluir esta reflexão sobre o significado espiritual de parecer mais jovem do que realmente é, permita que esta verdade final se enraize profundamente em seu espírito. Deus não está desperdiçando nada em sua vida. Nem o tempo, nem os talentos, nem as provações, nem mesmo a preservação incomum de sua juventude. Em Filipenses 1:6, Paulo expressa esta confiança: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O processo pode parecer misterioso, o cronograma pode parecer lento, o propósito pode ainda estar oculto, mas a conclusão é certa. Deus completará a obra que começou em você, e quando Ele o fizer, você olhará para trás e verá como cada parte do processo, incluindo a preservação aparentemente misteriosa de sua juventude, servia a um propósito maior e mais belo do que você jamais poderia ter imaginado. O que agora parece solidão será testemunho. A juventude que persiste em seu rosto será uma plataforma de lançamento para o propósito divino quando chegar o momento certo. Como a águia que renova suas penas e sua força em tempos de aparente fragilidade, você emergirá com um vigor renovado, pronto para alçar voos maiores do que jamais imaginou. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha uma revelação profunda que recebeu do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o mundo pode ver como limitação, seja a solidão, a espera, o adiamento de certas experiências, Deus vê como o cadinho perfeito onde seu poder se manifesta plenamente. Sua juventude preservada não é apenas um benefício estético, mas um sinal visível de que Deus
está guardando algo de seu poder para ser manifestado através de você em um tempo específico. Quando observamos a vida de Noé, vemos alguém que viveu centenas de anos antes que o propósito principal de sua vida se manifestasse. Em Gênesis 6:8, lemos simplesmente que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Durante séculos, essa graça operou em sua vida, preservando-o para um momento crítico na história da humanidade. O que pode ter parecido como uma vida prolongada sem propósito, era, na realidade, uma preservação divina para uma missão que só ele poderia cumprir. Não é coincidência, é propósito. Ao contemplar o significado espiritual de sua juventude preservada, abrace esta verdade central. Você não é uma anomalia biológica, mas uma expressão visível da soberania de Deus sobre cada aspecto de sua existência. Em Salmo 139, Davi declara: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso tenho plena certeza. A maneira como seu corpo responde à passagem do tempo faz parte desse modo especial e admirável, como você foi feito. Finalmente, enquanto você aguarda o desdobramento completo do propósito para o qual está sendo preservado, lembre-se das palavras de Tiago 5:7-8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo de preparação e um tempo de manifestação. Há um tempo de espera e um tempo de cumprimento. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Deus não permite nada sem razão. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. E seu rosto, que desafia o passar natural dos anos, será um testamento vivo do Deus que renova, restaura e cumpre cada promessa em seu tempo perfeito.